Olá, macagues! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio MacagCast. É um episódio que vai ser muito interessante para quem nos acompanhar. Hoje estou com um grande amigo meu que conheço há muitos anos, acho que mais de 30 anos. Não gosto de falar isso porque pode parecer que já estamos a ficar muito velhos, mas eu o conheço já há muitos anos. É uma pessoa que, quando se fala de mobilidade neste país, ele sempre andou no negócio da mobilidade. Acho que ele percebe que o trânsito ou a circulação das pessoas e das mercadorias é um fator crítico de sucesso de uma nação e das pessoas. E nesse tempo atrás que eu conheci esta figura, ele foi essencial e extraordinário também para a minha trajetória. Nós temos que era diretor comercial da TVM. De quem que estamos a falar? Esta figura que tanto admiro, Ahmad Kamal. Muito obrigado, Ahmad Kamal, por aceitar estar aqui comigo para conversarmos um pouco sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória. Espero que goste deste podcast com os nossos macaques que querem saber de nós, que aprendizado podemos ter na vida. Muito obrigado, Daniel. Sinto-me honrado por este convite e dizer que a admiração e a amizade é recíproca. Conheço a tua trajetória quando vieste da África do Sul Estás a começar por aí. E começaste a tua vida e daí a hoje foi subir. Não estou a dizer que não houve pedras no caminho, mas és um bom exemplo de empreendedorismo em Moçambique e no mundo. Agradeço as simpáticas palavras. Essa da África do Sul gostei, mas por acaso da África do Sul, em 1986, quando eu regressei, e em 87 comecei a trabalhar na TVM. Opa, já passam lá muitos anos. Muito obrigado, Kamal. Eu também conheço alguma trajetória tua e num ano interessante, não sei qual, do Mundial de Futebol, eu não tinha receita para conseguir pagar o Mundial de Futebol. E o Kamal deu-me um caminhão sem... Como é que chama? A parte de trás do caminhão? Sem carroceria. Sem carroceria. Para eu fazer um concurso com a receita. Nem sei como é que ficou. A pergunta que eu colocava e coloco até hoje. O que levou o Kamal a acreditar na minha proposta ou acreditar no projeto que eu trazia do patrocínio do Mundial na altura e entregar um carro numa altura muito difícil da economia? Até hoje continuo com a pulga atrás da orelha para perceber o que lhe levou. Nós ainda não éramos tão chegados assim, não éramos amigos próximos, mas apostou e fez isso comigo. O que se passou na altura? Bom, eu já não me lembrava desse episódio até a conversa telefónica há dias. E, de facto, fiquei a pensar porquê. E só posso concluir que foi consequência da tua capacidade de me convencer a entrar para esse projeto. Porém, eu acho que os negócios são uma forma de socializar que tem a ver com a amarração de episódios. Vamos fazendo os nós para chegar a uma corda mais forte que nos une. Portanto, não se pode olhar para o negócio como um fator de toma lá, dá cá e ou ganho. Não funciona assim. É preciso construir, como tudo na vida. Os negócios são relacionais. São as pessoas ao se relacionar e geram negócios entre si. Mas, calma, há uma coisa que eu admiro em ti. A persistência, a consistência e a luta quase constante, acompanhando a tua trajetória. E sempre na área da mobilidade. Recordo-me, já visitei a sua empresa várias vezes, diversificou vários negócios e agora até entrou em sistema de transportes coletivos, tudo isso. Por que sempre na área da mobilidade? Bom, é família. O meu avô, em 49, importava carros da Rodésia e vendia cá. Depois acabou sendo empregado da Pendra e Sousa.
O meu pai era soldador, trabalhou para uma empresa americana que construía as terminais de combustíveis aqui na Matola, na Beira e em Arar. E quando voltou, uma história um bocado parecida com a tua, quando voltou da Rodésia, hoje Zimbábue, decidiu abrir uma oficina de automóveis e começou o seu negócio. Eu entrei para esse negócio efetivamente em 75, mas era lá que passava as minhas férias, portanto já fazia parte da minha escolar part-time. Já fazia parte da minha cultura, e foi sempre o meu sonho de fazer negócios, e tive a sorte de fazer negócios de uma coisa que eu gosto. E então, a partir daí, foi maximizar os negócios à volta das rodas. Portanto, e tem sido esta a minha história. Tenho acompanhado muito bem. Então, implica que o teu pai foi quase o pilar ou o treinador para que o Kamal pudesse agora dar continuidade a este negócio. Verdade. O que é que aprendeu de relevante que lhe marca até hoje do teu pai? Olha, uma coisa que virou cultura na nossa família é que, apesar dele ser o dono do negócio, ele vivia de salário. Ele estipulou um salário para ele e o resto do negócio ia para a empresa. Hoje, na nossa empresa, e hoje somos muito maiores, felizmente, nós nunca dividimos lucros. Interessante. Cada um de nós tem um salário. Nenhum de nós tem casa própria. A casa pertence à empresa. Todos os lucros voltam para a empresa e reinveste-se na empresa. E eu continuei, os meus filhos continuaram, já tenho os netos a começar a trabalhar. Uau! Portanto, sim, já. E então, esta é a cultura. É a empresa no pilar do nosso desenvolvimento. Acho que é fundamental, pelo menos para os macaques que nos escutam ou que nos veem, perceberem uma filosofia que o Kamal está a usar, que até impacta também na otimização fiscal. É uma forma de impactar. 32% sobre os lucros, o imposto sobre os lucros. Isto entra aquilo que chamaríamos que uma das variáveis importantes numa empresa, não basta os números, é preciso ver o comportamento e o valor das pessoas que trabalham nessa empresa. E o Kamal tem mostrado isso pela família, tenho acompanhado pela família. Implica, já me falou dos netos agora. Estou a ver que isto não vai parar por aí pelos netos. Qual é a essência de empurrar os netos também para entrar neste negócio? Olha, Daniel, se queres que eu te diga, eu não peço a ninguém para entrar nos negócios. Cada um escolhe o seu caminho. Porém, estranhamente, e eu admito que seja parte da nossa cultura, tem a ver com o desporto motorizado, tem a ver com o amor pelas rodas, tem a ver com tradição. A maior parte dos meus filhos e netos participam nos negócios. Também participam, tu conheces este torneio daqui sim. No autódromo. Nós transmitimos esse. Pois, vocês transmitem. As minhas filhas andam lá, o meu neto anda lá. Portanto, é um desporto que eu também pratiquei muitos anos, racing. Portanto, faz parte do DNA da família. Está no sangue. Está no sangue. Está no sangue. Da mesma maneira que a Sheila anda aqui na STV, né? Nem sei porquê. Eu também não sei porquê, mas não deve ser coincidência. Quando tu começaste a trabalhar na TVM, ela estava a nascer. Né? Exatamente. Portanto,
E agora está aqui. Estas coisas não é por acaso que a gente entra na casa de uma família asiática e vê toda a gente no comércio ou nos negócios, ou há uma tendência de os filhos dos médicos serem médicos, dos advogados serem advogados, enfim, eu julgo que tem a ver com não acredito no DNA, mas tem a ver com a cultura. É igual quando nós dizemos que um indivíduo é diabético e a gente diz, porque o pai é diabético. Não me parece que assim seja. É porque naquela casa se alimenta demasiadamente com açucarados. Gostei dessa comparação. E depois sabes que o açúcar vicia. A pessoa cresce habituada a uma determinada quantidade de energia, mantém, e isso depois vira um problema. É um bocado, faz parte, mas olha, a família está lá, por exemplo, neste momento a Sheila, minha filha mais velha, está a fazer um curso sobre sistemas hidráulicos e componentes para atrelados, porque na Comtal estamos a fabricar pela primeira vez os interlinks para os caminhões de transporte. Vamos chegar lá. Eu tenho uma provocação. Então faz lá. Tenho uma provocação. Muitas das pessoas às vezes nos dizem que trabalhar com a família é complicado. Eu tenho a minha experiência aqui, tenho quase 5 meus irmãos aqui que trabalham comigo, tenho a minha filha e tenho-os com muito orgulho. Com muito orgulho e satisfação também. Obviamente não é fácil, porque sou muito exigente, exijo mais deles do que os outros. Queria que o Kamal partilhasse aqui aos macagues esta questão de trabalhar com a família, que aprendizado é que podemos tirar na relação pessoal, na relação da convivência e na relação de gestão. Sei que não deve ser fácil. Talvez o Kamal, como vem desde o avô, o pai, agora o Kamal, agora vem os netos. Daniel, nada é fácil. Quando se quer fazer uma coisa a sério, nada é fácil na vida. Porém, trabalhar com família faz parte da nossa cultura. Contudo, devo dizer que o facto de ser família não quer dizer que tenha privilégios. Toda a gente da minha família começa do zero como qualquer outro trabalhador. E tem que se esforçar, e aí se calhar há uma discriminação positiva. Exijo muito mais deles do que dos outros colaboradores. Portanto, há uma exigência porque é família, porque é stakeholder, participa ou participará. Porque também os outros colaboradores olham. Também estão à espera. É filho. Tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. Exatamente. Portanto, quando se é justo, portanto, não se favorece porque é filho, ou mulher, ou neto, mas porque tem que fazer igual aos outros, ou mais do que os outros, fica fácil a convivência. Tem que fazer o extra mile, fazer para além do que pede. O extra mile. Exatamente, porque tem essa responsabilidade. Então, a convivência fica mais fácil. E não estou a dizer que é sorrisos, às vezes há lágrimas. Eu sou um chefe. Se não houvesse lágrimas. Eu sou um chefe complicado. Se não houvesse lágrimas, também não havia. Porque eu, às vezes, partilho que o ser humano tem uma trilogia, um triângulo: corpo, espírito e alma. E se esses fatores não estiverem harmonizados e conjugados de uma forma positiva, não dá certo. Não dá certo. Absolutamente. Se a pessoa não sabe acordar, dizer que Deus me proteja e falar espiritualmente com quem acredita, ou dizer à filha, ou filho, ou à esposa, eu te amo, e não peço desculpa. E peço desculpas. Yeah. Obrigado. Absolutamente. E também uma coisa interessante também, saber se alimentar bem. Fundamental. Tratar do corpo para acomodar um espírito estável, sem dúvida. Exatamente. O Kamal tem, na sua trajetória, tenho acompanhado também que tem tido várias formas de diversificação de negócio nesta área da mobilidade. Eu sei que há desafios,
Há negócios que correram bem, há negócios que correm mal, há negócios que sustentam. O que é que poderia partilhar em termos de desafios para que os macacos possam perceber? Resumindo, sem tentar alargar, aqueles são os milestones da sua vida, desde que entrou neste negócio. Existem 3, 4 ou 5 grandes milestones, quer para a parte negativa, quer para a parte positiva. Olha, eu posso dizer-te o seguinte, nós, na CIR, somos muito realistas. Sonhamos, mas vivemos do dia a dia. E temos muitos negócios, verdade, porém, esses negócios todos, se reparares, andam à volta de rodas. Quer dizer, há aqui um bem comum. É pegar num negócio de manutenção ou de viaturas, depois acrescentar a importação e distribuição de viaturas, e depois acrescentar o transporte de carga, que já tivemos. Só para teres uma ideia, quando Lalgi tinha 4 caminhões, eu tinha 20. Em 1992. Já lá vão muitos anos. Portanto, e fiz uma coisa, portanto, era muito maior. Fiz uma coisa que já disse ao meu amigo Junaid, mas ele insiste e continua, e acho que está a fazer um excelente trabalho, está de parabéns. Mas o que eu fiz nessa altura foi, vendi os meus caminhões e comprei propriedades industriais. Hoje acho que fiz um grande investimento. O que é que está por detrás dessa visão? Simples. O caminhão, quando sai do teu armazém ou do teu parque, é do motorista, não é teu. Agora pensa, o caminhão na altura com o atrelado valia $100.000. A carga valia outros $100.000. E tu pagavas $200 de salário ao motorista. Quer dizer, o ativo mais o custo. E estás a entregar ao tipo $200.000 que durante 15 dias ele vai, é o dono, é o patrão, etc. Não havia forma, por mais que remunerasses adequadamente o motorista, e nós sempre pagamos bem aos nossos colaboradores, não havia motivação para ele tomar conta de $200.000. Está-me a assustar, Kamal. Está-me a assustar, porque a Câmara custa-me $30.000 e quem carrega a Câmara recebe 15.000 meticais. Está aí ao meu lado. Cá está. Como é que vou ter que fechar isso? Agora pensa lá, em 1992, 93, 94, quanto custava um armazém? 50, 80, $100.000. Sim. Então, hoje compras um caminhão por $100.000, mas compras um armazém por $500.000. Portanto, foi uma boa decisão na altura. E ao dono, entre aspas, pagas $200. É. Que é o dono do caminhão. Claro. Ele é que é o dono. Exatamente, faz o que quiser. absolutamente. Então, decidi que era um negócio insustentável, ou pelo menos muito instável, e decidi mudar para propriedade industrial, e coincidiu na altura em que o Estado estava a privatizar uma série de indústrias, e compramos vários equipamentos industriais. Mas a diversidade também já me obrigou a ter uma empresa de publicidade, já me obrigou a ter uma empresa de construção, já me obrigou a ter, sei lá, vários outros negócios, porque na altura não havia cá. Então era preciso fazer uma parceria. Fui fundador da Sereno Segurança. Sim. Quando o presidente Chissano passou à reforma uma série de ativos da defesa e da segurança, alguns amigos meus ficaram desempregados e criaram a Serenos, mas não tinham capital. Então eu já tinha alguns empreendimentos, segurança começava a ser um problema, então eu apoiei esses camaradas, eles criaram a empresa de segurança, eu fiquei sócio, foi tipo capital de risco. Sim. E quando eles levantaram voo, eu retirei-me
e eles continuaram a prestar o serviço. Então alavancou o negócio, deixou o negócio crescer Deixou, e depois, retirou-se sim. para se redirecionar E, às rodas. focar naquilo que era o meu serviço, porque no fundo Para o o que eu seu queria core era a business. segurança, o meu core business. Para o core business. Portanto, todos os negócios que eu tive à volta foi para reforçar o negócio Central. De rodas. E depois, bom, fomos crescendo, vieram os grandes projetos, entramos para a mobilidade, que até aí só fornecíamos equipamentos e fazíamos manutenção. Estive em Tete 6 anos a trabalhar para as minas, o que tu fizeste em 1980 e tal. E aprendi muito. Trabalhei para todas as minas, para o Rio Tinto, para a Vale, para os projetos da Odebrecht, etc. E depois, quando voltei, vim fazer uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer, que foi a Metrobus, quer dizer, comprar comboios para articular com... A Metrobus, entre a questão da Comital, é uma estratégia de rodas já com uma dimensão um pouco mais ousada. Muito ousada. Essa coragem de onde é que vem, Kamal? Essa ousadia? Olha... Ou talvez começar pela visão. Qual é a visão que tem sobre esta área para conseguir dizer que, olha, eu quero chegar aqui? E depois tem que ter coragem e vamos chegar às competências. Ok. Muito simples. Não é possível movimentar o mundo e as pessoas, naturalmente, sem mobilidade, sem rodas. Segundo, para os desafios que temos no futuro, há uma mudança de estratégia na mobilidade por causa do meio ambiente. Os veículos privados vão deixar de ser uma prioridade por causa do custo, por causa da manutenção, por causa do espaço do parqueamento, etc. E por causa do nível de acidentes. Portanto, à medida que a sociedade se desenvolve, nós vemos nos outros países mais desenvolvidos, o transporte público passará a ser a preferência número 1 de todas as classes. Também para a competitividade económica. O transporte de massa é um fator crítico da competitividade de uma nação. Mas, olha, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com poupança da riqueza familiar, tem a ver com a oferta, disponibilidade permanente. E nós, na altura, interessantemente, quando começou o Metrobus, a ideia era comprar carruagens passadas à reserva na África do Sul, trazê-las para cá e reabilitá-las para fazer um serviço que estamos a fazer agora na área metropolitana de Maputo. Amigos ajudaram-me a falar na altura com o Ministro dos Transportes da África do Sul. Ele disponibilizou, disse que queria uma carta do Ministério dos Transportes, pedi a carta. Na altura, eu lembro-me que o Ministro, na altura, era o Mutice, recebeu a minha carta e soube mais tarde, em conversas de Macagues, que ele, numa conversa com o presidente de Guebuza, disse-lhe que eu queria comprar carruagens para reabilitar e explicou-lhe qual era o meu projeto. E o Guebuza, estranhamente, pensou, mas Kamal tem dinheiro para fazer isso. Não perguntou se tinha competência, perguntou se tinha dinheiro para fazer. Mas, olha, nem conhecia o modelo do negócio. Olha, deixa lá ele fazer. E o negócio avançou, chegamos a inspecionar algumas unidades, mas de repente, como aquilo que acontece muitas vezes, está a acontecer agora com o WISE, apareceu-te este projeto incrível que tu estás a desenvolver, apareceu-me umas unidades à venda na Austrália, modernas, funcionais. Eu fui atrás desse projeto, afinal não era na Austrália, era na Nova Zelândia. Fui e acabei comprando as carruagens que a Metrobus está a usar hoje. Usadas, é verdade. Eles passaram para a elétrica e disponibilizaram as unidades a diesel. E está a funcionar. Agora,
O que é que me motiva? Eu vou-te dizer, não te vou dizer o que é que me motivou, porque já disse que eu entrei para este negócio de rodas por cultura, tradição de família, mas acabei ficando porque é o que eu gosto de fazer. Mas hoje em dia, já no fim da minha carreira, eu descobri um ponto incrível e que não falha. Presta um bom serviço aos consumidores, eles metem o dinheiro no teu bolso. Exatamente. Não interessa o que estás a fazer. Presta um bom serviço ao consumidor, ele mete dinheiro no teu bolso. Tu só sentes o dinheiro a entrar. Eu dizia que um empreendedor é aquele que descobre um problema numa sociedade e procura uma solução, e nessa solução agrega valor. E ao agregar valor, o dinheiro vem automaticamente. Não é estudos de viabilidade, não é potencialidades, não há cá macroeconomia. É consumidor. Dá-lhe o que ele precisa, ele põe-te o dinheiro. É resolvendo o problema das pessoas que nós geramos negócio para nós próprios. Absolutamente. Um dos fatores desafiantes nas empresas, nos empreendedores, é conhecimento, competências. Como é que o Kamal consegue buscar pessoas ou competências que lhe ajudam a estruturar, consolidar e muitas das coisas, às vezes, os jovens estudam, vão à faculdade, são economistas, acabam 7 ou 8 anos ou 10 anos a estudar as faculdades e não aprendem aquilo que nós, às vezes, os empreendedores, julgo nisso, os soft skills, ter aquele estômago lá dentro, não aprendem a inteligência emocional, a liderança, a visão, o cheiro pelo negócio. Às vezes aparece o financeiro diz que não, isto não vai funcionar, mas eu vou fazer. Passado um ano, então deu. Como é que gera essa parte das competências e conhecimento? Uma pergunta de quem já faz dia a dia, que é o teu caso. É mesmo para perguntar, porque é que de tantas cadeias de televisão e grupos és o único grupo de comunicação e informação, como é que tens sucesso? E partiste do nada e foste bloqueado muitas vezes. Eu sei, sou testemunha disso. E conseguiste sempre atrás das pedras encontrar um caminho. É igual. Na nossa empresa, eu diria 90% formamos as pessoas. Vamos buscá-los. Primeiro emprego, de preferência, e a primeira coisa que nos preocupa nos nossos colaboradores é a atitude. E depois adquirir a cultura da empresa. Se ele tiver essas duas coisas, a terceira é skills, ensinar competências. Não importa se ele tem muitas competências, se não tiver as duas primeiras, é um caso falhado, não vale a pena. Se não tiver atitude... Se não tiver a atitude e adquirir a cultura, porque a empresa tem uma cultura, sim. Né? Nem vale a pena entrar na formação para adquirir. Não, esquece. Os primeiros 6 meses, se ele passar, se for disciplinado, respeitador, enquadrar-se no ambiente, os primeiros 3 meses passou. Os segundos, a atitude, ele está disponível para se enquadrar, para se sacrificar, para vestir a camisola, para ajudar os colegas. Então vamos lá dar competências. Para teres uma ideia, nós este ano abrimos a empresa no dia 4 e os primeiros 20 dias, eu fechei a fábrica. Os trabalhadores apresentaram-se, mandei-lhes de volta. Tiveram extra holidays. E eu fiquei com os diretores, engenheiros a trabalhar todos os dias das 6h30 às 11 da manhã. Reunimos durante 20 dias de mês de janeiro. Estamos a falar de quantas pessoas? Estamos a falar de 18 pessoas. Fábrica fechada, 18 pessoas reunidos por causa do Covid debaixo de uma árvore, na fábrica, numa sombra, e falamos só
de atitude durante 18 dias. Então, os soft skills para o Kamal são fundamentais. Muito importantes. São elas que determinam o sucesso que está a ter na relação com as pessoas. Eu fiquei admirado quando soube que o Kamal comprou a Cometal Mometal. Eu, quando voltei das Minas, não tinha emprego, fui fazer teatro. Queria patrocínio. Fui parar na Cometal Mometal, estava lá uma senhora, Laurinda Gangi. Nessa altura. E fui pedir patrocínio lá. E vi a dimensão daquele empreendimento. E quando me disseram, Kamal vai ficar com a Cometal, eu disse, é louco. É gigante. E sempre na vida nos chamamos de louco até as coisas acontecerem. Conta lá essa história. Como é que foi se meter na Cometal Mometal? Olha, primeiro, para dizer que sonhar é importante, mas eu nunca sonhei ter comboios. Porque para teres comboios tens de ter linha. Linha ninguém tem. Portanto, nunca foi uma daquelas loucuras que me passou pela cabeça. Já pensei, já tive uma sociedade com um avião, já tive não sei o quê, mas comboio não, porque é preciso ter linha. Barco já tive, agora comboio. Bom, a verdade é que aconteceu e depois as coisas começaram a correr bem. Os primeiros 4 anos da Metrobus podemos dizer que foram muito positivos. Temos vindo a crescer, mas depois começamos a pensar que íamos precisar de crescer, precisamos de um sítio para fazer manutenção e um parque para os nossos comboios. Então, aí aparece mais uma empresa. E acontece que a Cometal estava nas mãos da Tata International. Portanto, é privada, tem uma componente pequena do Estado, mas estava nas mãos da Tata, 78%. E eu fui visitar e fiquei impressionado com a grandiosidade da fábrica. Falei com os trabalhadores, fiquei impressionado com as suas competências, são pessoas muito competentes, e começamos a negociar. A Tata estava frustrada porque, e os trabalhadores também, porque a Tata era expectável que criasse um desenvolvimento. Para teres uma ideia, quando a Tata pegou na Cometal, ela produzia 2,5 vagões por dia. Por dia? Num turno de 18 horas, 2 vagões de caminhos de ferro por dia. E deixavam metade pronto para ser continuado no dia seguinte. E empregava 1.800 trabalhadores. Portanto, E o que é que aconteceu para... Aconteceu que com a privatização foi entregue à Tata e a Tata foi matando a Cometal, porque nunca foi interesse dela. Ela fabrica vagões na Índia e não tinha interesse em continuar aqui. Foram razões de estratégia política comercial. Fez uma sociedade aí com os dirigentes, compraram aquilo e destruíram a fábrica. Então, o Kamal, ao ter o Metrobus, vê uma oportunidade da Tata se reerguer para prestar um serviço de back-office. A Cometal, não a Tata. A Cometal. Porque ela tem linha férrea, né? Tem linha férrea. Eu chego a Machava, desvio para a Cometal e estou em casa. E pode fazer o serviço de manutenção. Manutenção, etc. E qual é, neste momento, o número de desempregados que tem lá? Estamos muito poucos, ainda estamos com 140 trabalhadores. E no grupo total? No grupo somos 860 trabalhadores. Essa responsabilidade que tem pelas essas almas todas, quais são os valores? Falou da cultura, falou de atitude. Quais são os valores e princípios que guiam Kamal na sua vida empresarial? Eu vou responder a tua questão, David, por respeito aos teus ouvintes e telespectadores, porque tu sabes qual é, são os mesmos que tu segues. Eu conheço a tua trajetória desde e acompanho com paixão.
e sofro porque estou à frente. Todos os processos que tu sofreste eu já sofri, então eu sofro na pele todas as sacanagens, passo a expressão, que tu sofres. Porque eu sinto, muita gente não se dá conta das bestialidades que te fazem, porque estás numa indústria muito sensível. Mas eu sinto, e muitas vezes não te digo para não te magoar, não te chatear mais ainda, mas os princípios são, primeiro, eu não peço nada aos meus trabalhadores que eu não possa fazer. Eles sabem. Segundo, eu digo o que penso francamente. Se estiver errado, peço desculpas francamente. Mas sou muito direto, transparente, e não espero que eles façam algo. Mesmo quando havia guerra, a gente trazia carros da África do Sul, íamos buscar os carros já na Macha, a fronteira da Macha, eu vinha com eles. Nunca mandei os meus trabalhadores a um sítio onde eles podem ir e eu não posso. Se eu não posso, eles não vão. Então o Kamal tem uma filosofia que também eu defendo bastante, que é pôr a sua pele em jogo. 100%. Em tudo o que faz. 100%. Nós sabemos... Pele, espírito, corpo. Não tem. Nós sabemos que muita gente toma decisões, manda as pessoas, mas não afeta a vida deles. Estão lá e não fazem aquilo que é skin in the game. Isso não é nada. Isso não é nada. Os meus filhos sabem disso. Eles porque vêm. Quando nós começamos a Metrobus, nós, durante um ano, eu e eles íamos para as estações ferroviárias às 4h30 da manhã, todos os dias. Eu conhecia os meus passageiros one by one. Todos os dias, às 4h30, eu estava nas estações. Um dos valores importantes é o espírito de exemplo. Não há outra, não há melhor. É transformacional. Eu, quando lancei o jornal O País, recordo-me que houve uma grande discussão na altura, porque eu ia às 4 da manhã, nas esquinas, vender o jornal. Perguntava, tinha colegas, estavam aqui, mas não fica bem, tal, temos ardinas. Não. Este é o meu produto, é a razão da existência da minha empresa. Se eu não vendo o jornal, não mostro que estou aqui com o meu produto, por que é que estou a criar uma empresa? Absolutamente. Então, a atitude para mim é fundamental. Aliás, sabes que na minha fábrica o horário é 7. Os meus diretores entram às 6h30. Eu entro às 6. Espero que alguém aqui está-nos a ver, aqui as pessoas estão a filmar. Quem que abre as portas de escritório aqui? Porque não há duas maneiras. Essa é única. Queres empreender, queres ter sucesso, vai à frente. Isso é liderança. Essa liderança tem trazido para muita juventude que não entende, não percebe que não é uma liderança de gabinete, é uma liderança de atuação, é uma liderança de pôr em risco a sua própria pele e também tem problemas de sono não dormido, tem problemas de saúde, às vezes problemas a lutar, e as pessoas, quando vê a pessoa lá Daniel, no palco... Só alguém que passou por isto sabe. Chegava dias em que eu, às 10 da manhã, estava numa reunião e adormecia. A falar, adormecia, porque, de facto, é puxado. Mas é exigente. Mas se os meus trabalhadores faziam isso, porque é que eu também não podia fazer? Só que os meus trabalhadores não queriam ver a Liga dos Campeões. Eu ficava a dormir um bocadinho mais tarde porque queria ver a Liga dos Campeões. Mas faz parte. Pois, faz parte da minha cultura, mas eles dormiam cedo, eu dormia um bocadinho mais tarde, então chegava às 10 e também, bom, eles são miúdos. Existe algum empreendedor que dorme cedo? Não sei, eu acho que não, estou de acordo. Mas as pessoas não podem olhar para isto como um peso, um sacrifício. Não, eu fazia isto com gosto e faço com gosto. Com muito prazer. Eu levanto-me, tomo um banho de água gelada e vou aí
com prazer. Esta conversa não é boa para nós, porque parece que somos clones nesse aspecto. As pessoas perguntam, Sr. Daniel, eu telefono à meia-noite, telefono à 1 da manhã, telefono às 7 da manhã. O que é que está a acontecer de errado? Mas o senhor não dorme? Eu não sofro. Faz parte de mim. É um prazer enorme naquilo que eu faço. E estou plenamente de acordo. Os meus filhos faz a diziam, diferença. em 2010, 2011 até 2017, pai, o que estás a fazer em Tete? 40, tu já não precisas, 48 graus, poeira, etc. Eles nunca perceberam. Eu ganhei uma nova vida em Tete. E o que mais me desafiou em Tete foi os recursos humanos. Desenvolver recursos humanos. Eu, quando cheguei a Tete, por exemplo, ia ao melhor café lá do sítio e percebi que os empregados, de uma forma geral, só fixavam a última coisa que tu dizias, só memorizavam a última. Olha, traga-me um café, um croissant e uma água. Trazia água. Eu achava aquilo muito estranho. E disse, mas eu pedi de café e o croissant e tal. Bom, ele lá ia. E ao fim tornou-se um padrão e eu percebi que havia ali um denominador comum. E então comecei a investigar. E 90% dos trabalhadores tinham crescido em campos de refugiados durante a guerra. No Malawi, no Zimbábue e na Zâmbia. E então não praticavam desporto, não estudaram convenientemente, não tiveram uma interação desportiva e social. Então não havia um desenvolvimento intelectual, cognitivo. Então eu comecei a perceber e comecei a conversar com eles. E explicava-lhes, primeiro, o dono do café era um senhor comerciante antes, não tinha experiência de café, não sabia o nome dos bolos, não sabia o que era uma meia de leite, o que era um café curto, enfim, aquelas coisas. Então eu ficava a conversar com aqueles rapazes. E era normal alguém entrar e ver 4 ou 5 empregados à volta da minha mesa e eu a conversar, pensavam que eu era o dono do café, que estava a fazer a formação a tomar café. Muita gente, eu saí de lá ao fim de 5 anos, pensava que eu era o dono do café. Qualquer das maneiras, 6 meses depois, eu comecei a ver que aqueles tipos eram tão bons como qualquer outro empregado de Maputo. Portanto, isso despertou em mim um interesse e eu comecei a olhar mais profundo para os recursos humanos da minha empresa e comecei a perceber que eu estava a acrescentar um valor incrível. Isso dava-me um prazer. E transformar a vida das pessoas. Eu vou partilhar com o Kamal aqui. Eu entrei nesta questão da Wise Educação, Wise Up Online. Ontem tive uma experiência que me tocou profundamente. Falei com um amigo meu que tem uma rede de distribuição de bebidas alcoólicas. Eu disse, olha, se são distribuidores de bebidas alcoólicas, por que eu não posso discutir com eles para agregar um produto educacional no telemóvel que possa ajudar aos filhos, aos netos, aos sobrinhos a estudarem e a ter uma renda extra que agregue valor? E ele deu-me os contactos. E fiz chamadas. A primeira chamada que eu faço, que ligo para uma senhora, boa tarde, eu venho da parte da dona Berta. Diz, sim, com quem falo? Daniel David. Sim, Daniel, olha, sobe lá as caixas aí em cima, faz lá não sei o que. Sim, Daniel, diz lá, olha, o troco para o senhor. Eu disse, o mundo é diferente. E fui lá visitar a senhora. A senhora está aqui no bairro do Machaquén. Fui lá, a primeira coisa foi um susto, porque as pessoas não estavam à espera o Daniel David estivesse lá. Perguntou-me o que é que se passa. Eu disse, não, venho aqui partilhar consigo, pela experiência que tem, aprender consigo. E consegui vender o curso de inglês e consegui conhecer a família toda que está interessada, porque a senhora tem lá o armazém de bebidas, mas tem filhos na universidades, tem filhos que trabalham em vários sítios e eles agora vão se matricular todos a perceberem que a língua inglesa é transformadora, porque elas perderam o negócio no passado por causa só de não saber a língua, nos projetos esses que estão a entrar em Moçambique. E isso deu um aprendizado muito importante, a questão da humildade,
de nós não perdermos a nossa essência e de ver que aquelas pessoas que estão naquelas circunstâncias não estão porque querem ou deixam de querer, mas estão porque elas vivem um ambiente que não lhes possibilita a formação que o Kamal deu. A pergunta que eu gostava de colocar, o Kamal falou do avô, falou do pai, mas o Kamal triplicou este negócio todo. O negócio cresceu tanto. Como é que o Kamal olha para a sua essência como pessoa? Eu não vou falar porque eu já o conheço, mas eu quero que os outros que não o conhecem sabem. Eu sei que o Kamal tem sido uma pessoa constante nisso. Na sua trajetória, o sucesso que está a ter na vida empresarial e na vida da sociedade, como é que lida com isso? Bom, muito difícil falar. Primeiro, dizer-te que há uma coisa que eu não gosto. De ser considerado um empresário de sucesso. Porque eu acho que os empresários nunca têm sucesso. Os empresários vão vivendo o dia a dia. Portanto, eu considero que tenho sido feliz na maior parte das realizações, mas regresso de novo. A questão tem a ver com pessoas, formação, partilha e servir. Depois das virtudes que podemos enquadrar na atitude, ou em inglês mindset, eu diria que o empresário, o empreendedor, tem que ser persistente e consistente. Não pode ter medo de errar. Aliás, o meu próximo artigo chama-se O Erro. O que é o erro? Nós crescemos numa altura em que os nossos pais diziam errar é humano. Mas depois aprendemos, ao longo da nossa profissão, que errar duas vezes é estupidez. Errar o mesmo erro duas vezes é uma estupidez. Portanto, quer dizer que o erro é um caminho do sucesso. É uma universidade de aprendizagem. Desde que se aprenda desse erro e se partilhe o erro. Portanto, nós vemos muito as gerações que nós dizemos que estão melhor preparadas, mas isto é geracional. Os nossos pais achavam que nós estávamos melhor preparados do que eles. Nós achamos que os nossos filhos estão melhor preparados do que nós. Eu tenho muitas dúvidas disso, dessa melhor preparação. Eles têm mais teoria, têm acesso a mais informação, mas têm menos conhecimento. Confundimos muito informação e conhecimento. Qualquer das maneiras, a culpa não é deles, a culpa é nossa, porque nós julgamos que se lhes dermos livros e computadores e softwares e acesso à informação, eles já vão saber tudo. Não há nada que substitua a educação que a gente traz de casa. Aliás, o meu pai, que tinha a 4ª classe, ele dizia que em casa educa-se, na escola instrui-se. Ele separava estas duas coisas. Instrução é na escola, educação é em casa. E há uma coisa que os nossos filhos não têm: educação. Porque os pais divorciaram-se e acham que a escola resolve tudo. E então a classe média é pior ainda, porque escolhe as melhores escolas para os filhos e pensa que a escola vai resolver o assunto. E nós vemos muita gente com aparentemente elevadas qualificações e de repente comete o maior erro que pode destruir a sua carreira porque não teve educação. Os tais princípios são regras inegociáveis. E que valem para todo mundo. Em todo lado. Em todo lado. Eu costumo defender. É universal. Os princípios como honrar pai e mãe é um princípio universal. Não há. E se não fizeres isso, não és nada na vida. Não roubar. Exatamente. É um princípio universal. Em todo lado. Não matar é universal. É universal e divino. E divino. Serve lá para cima para quem acredita também. Portanto, e é intemporal. Absolutamente. Então, para o Kamal, quem cumpre com princípios tem um caminho
quase garantido. Essa é a base, é a estrutura, é a espinha dorsal de qualquer indivíduo que queira crescer na vida. É princípios. Aliás, os meus filhos, quando vão para a escola, universidade, muitos foram estudar fora, por opção deles, eu dou-lhes, normalmente aquele almoço de despedida, eu dou-lhes uma coisa que é uma fita métrica, emoldurada num quadrozinho, que diz assim: princípios são regras inegociáveis. Depois tem a fita métrica, aquela dos carpinteiros ou dos pedreiros. Depois cá em baixo diz: tudo na vida é mensurável. Portanto, levas a fita e o que fizeres vais medir, tem consequências. É a lei da semeadura. Portanto, plantou, vai colher. Não há, exatamente, não há discursos. Eu dou-lhes isto, pendura isto no teu quarto e quando precisares de inspiração, olha para aí, porque tudo o resto tu já tens. É uma questão de te recordares quais são os princípios com que nos regemos. Vamos tentar terminar, talvez, com alguma questão que me tocou. Esta questão dos princípios tocou-me bastante, porque os princípios são os pilares de tudo. A pessoa cumpre com os princípios, a vida prospera. Corre. Há de chegar a tua oportunidade. Absolutamente. E às vezes as pessoas esquecem, quando falamos da lei da semeadura, ela mostra claramente: você plantou, tem que saber, tem que regar, tem que tratar da árvore, tem que crescer. Há um tempo para tudo. Muita gente e muitos empreendedores, jovens, querem ter coisas que o Kamal fez há 40, 50 anos, querem ter em um ano. E não respeitam Daniel, o tempo das coisas. Tu começaste esta conversa de irmãos com a estupefação de eu te ter entregue um carro para tu sorteares. Mundial, qualquer coisa, não me lembro também o que era. Mas isso foi uma semente. Semeamos não só entre a CIR e a TVM, mas entre Kamal e David. Porque mesmo quando nós não somos os donos, e nós no mundo não somos donos de nada, somos simplesmente responsáveis de algumas coisas, mas há coisas que ficam e que marcam, e fizemos. É igual, é a lei da semeadura, é isto. As pessoas têm que perceber que nem todas as sementes germinam, mas Adam Smith diz que a semente é a maior geração de riqueza. Cria 60 vezes mais riqueza que a mão de obra. E basta pensar, pões uma semente de amendoim, nasce uma planta de amendoim. O milho, põe só um grão de milho e nascem para aí 600 ou 700 sementes. Em pouco tempo está a dar bilhões. 600 ou 700, exatamente. Portanto, as pessoas não podem andar a querer mudar a sua vida de um dia para o outro. Nada na vida nasce grande. Sabes o que é a única coisa que nasce grande e vai se tornando pequena? É a dor de perder alguém ente querido. No dia em que a gente perde, parece que não há espaço para nada. E à medida que o tempo vai passando, vai ficando pequenino. Tudo o resto na vida começa pequenino e cresce grande. Acho que aqui há muitos insights para os nossos macacos. O tempo. Eu tinha aqui cábulas que não funcionou nenhuma. Tinha aqui cábulas preparadas, não funcionou nenhuma. E teríamos muito tempo. Só para terminar, eu gostava só de pedir aqui ao Kamal, se tivesse que hoje sair daqui e quisesse deixar uma mensagem, principalmente aos jovens que querem empreender, que querem mudar de vida, perceberem que às vezes a vida não depende dos outros, só depende de nós próprios, das nossas atitudes, dos nossos atos e principalmente da nossa ação. Porque vivemos muito tempo à espera que o Estado, que as outras pessoas façam por nós o que é da nossa responsabilidade de fazer. Que mensagem deixaria para os macacos? Vamos supor que fosse a última mensagem que o Kamal ia deixar. Olha, não vou repetir o que já disse, princípios são regras inegociáveis. A segunda coisa é, procurem fazer um trabalho que gostem. É muito difícil aos 20 anos saber o que é que a gente gosta.
Somos muito influenciados pela família, pelos amigos, pelas nossas estrelas, etc. Mas eu vou-vos dar uma dica, que eu também aprendi muito tarde e tive a sorte de ter coincidido que o meu trabalho é o que eu gosto. E o que é que a gente gosta? Quando a gente faz uma coisa que não descansamos. Quando encontrar uma atividade em que tu fazes e não te cansas, cá está, à meia-noite o Daniel David pergunta, o que é que se passa aí? Às 4h30 eu vou para a estação. Mas isso não importa se está frio, se está calor, é às 4h30 porque eu gosto do que estou a fazer. Os meus filhos, mas não vais de férias, eu não saio desde que começou o Covid, cheguei da Coreia do Sul em dezembro de 2019. Não saí de Maputo até hoje. E as pessoas perguntam o que são férias. Eu digo, mas eu estou a curtir, eu estou de férias. Se queres-me estressar, tira-me de férias por uma semana e ao fim de uma semana já acaba o meu limite. Portanto, eu estou de férias, eu gosto do que faço. Se vocês conseguirem encontrar uma atividade, façam-na, persistam, não vão ter sucesso à primeira, fiquem a saber que vão ter muitos falhanços, mas os vencedores são aqueles que se levantam e continuam. Muito obrigado, Kamal. Obrigado. Obrigado. Macaque, tivemos aqui com Kamal, uma das pessoas que deixou aqui vários insights. Não vou fazer resumo aos macaques, mas digo uma coisa. Vale a pena assistir, ouvir e partilhar este podcast, porque é um podcast muito, muito rico em insights de uma pessoa que fez, que faz e que promete que vai fazer mais. Mesmo deixando os netos a continuarem a fazer. Até o próximo podcast.